Imagine um país inteiro desaparecendo. Imagine que, em menos de 6 anos, 2/3 da população de uma nação fossem varridos da face da terra. Que 90% dos homens adultos morressem, em batalhas, de fome, de cólera, de desespero. Imagine crianças de 12 anos empurradas para a linha de frente com barbas postiças, porque não havia mais homens para lutar. Isso não é ficção científica. Não é um roteiro de apocalipse. Isso aconteceu, aqui na América do Sul, há menos de 160 anos. Esta é a história da Guerra do Paraguai. O maior conflito armado da história da América Latina. E talvez o mais esquecido. Antes de falar em destruição, precisamos falar sobre o que existia antes dela. O Paraguai de meados do século XIX não era o país pobre que muitos imaginam. Longe disso. Sob o governo da família Lopes, o Paraguai havia construído uma das economias mais peculiares da América do Sul, sem dívida externa, com indústria nacional, ferrovia, telégrafo, estaleiros e fundição de ferro próprios. Um estado que se orgulhava da sua independência. Mas havia um problema. Um problema que moldaria o destino de todo um povo. O Paraguai não tinha saída para o mar. Para exportar qualquer coisa, o país precisava navegar pelos rios controlados pelos seus vizinhos, principalmente pelo Brasil e pela Argentina. E isso gerava uma dependência que o ditador Francisco Solano Lopes queria, a qualquer custo, eliminar. Ao redor do Paraguai, o século XIX era uma era de instabilidade. O Brasil imperial de Dom Pedro II disputava influência com a Argentina de Bartolomeu Mitre. O Uruguai era um campo de batalha entre dois partidos rivais, os blancos e os colorados. Em 1864, o Brasil interveio militarmente no Uruguai, derrubando o governo dos blancos, aliados de Solano Lopes, e colocando no poder os colorados, aliados brasileiros. Para Solano Lopes, aquilo era uma declaração de guerra, uma ameaça direta ao equilíbrio de poder que protegia o Paraguai. E ele decidiu agir. Em novembro de 1864, soldados paraguaios aprisionaram um navio brasileiro Marquês de Olinda, que navegava pelo rio Paraguai. A bordo estava o presidente da província de Mato Grosso. Era o primeiro tiro. E havia mais por vir. Em dezembro, forças paraguaias invadiram o Mato Grosso. Em seguida, Solano Lopes tomou uma decisão que selaria o destino do seu país. Pediu passagem ao governo argentino para cruzar a província de Corrientes e atacar o Rio Grande do Sul. E diante da recusa, simplesmente invadiu o território argentino com 22.000 soldados. Com isso, Solano Lopes havia cometido o erro estratégico mais catastrófico da história sul-americana. Ele transformou o Brasil e a Argentina, que eram rivais, em aliados. Em maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai assinaram o Tratado da Tríplice Aliança. 3 países. Um objetivo: destruir o governo de Francisco Solano Lopes. A Tríplice Aliança acreditava que tudo terminaria rapidamente. Meses, talvez. O poder militar combinado era avassalador. Não foi assim. Os paraguaios lutaram com uma ferocidade que surpreendeu o mundo. Em junho de 1865, na Batalha Naval do Riachuelo, a Marinha Brasileira destruiu quase toda a frota paraguaia e, com isso, controlou os rios, isolando o Paraguai do mundo externo. Mas na terra, o Paraguai resistia. Na Batalha de Curupaiti, em 1866, as forças aliadas sofreram sua maior derrota, cerca de 10.000 mortos em um único dia. 5.000 brasileiros, 5.000 argentinos. A guerra, que duraria meses, já durava anos. E o pior ainda estava por vir. Os embates que se seguiram em terras paraguaias deixaram números que são realmente chocantes.
Em menos de 6 anos de guerra, o Paraguai perdeu entre 60% e 69% da sua população total. Para você entender a escala dessa tragédia, seria como se o Brasil de hoje perdesse 145 milhões de pessoas numa guerra. 90% dos homens adultos paraguaios, acima de 20 anos, estavam mortos ao fim do conflito. No total, estima-se entre 300 mil e 450 mil mortos. A maioria, paraguaios, civis e soldados. Grande parte não morreu em batalha. Morreu de cólera, de febre, de fome, de exaustão. Do outro lado, a Tríplice Aliança perdeu cerca de 70 mil soldados. Um número terrível por qualquer medida. Mas diante da devastação paraguaia, ele diz muito sobre a desproporção desse conflito. Ao longo da guerra, a situação se deteriorou rapidamente para o Paraguai. Quando os soldados acabaram, Solano Lopes mandou os velhos. Quando os velhos acabaram, mandou os doentes. Quando os doentes acabaram, mandou as crianças. Meninos de 12, 13, 14 anos foram enviados às batalhas finais usando barbas postiças, numa tentativa grotesca de parecerem adultos. A maioria foi morta pelos soldados brasileiros que avançavam. Isso não é um detalhe. É o símbolo de até onde chegou o desespero de uma nação que se recusava a se render. E o horror do que a guerra é capaz de fazer a um povo. Mas a morte não era o único horror. À medida que as tropas aliadas avançavam, cidades eram saqueadas. Mulheres eram violentadas. Crianças eram capturadas e vendidas como escravos no Brasil, ou distribuídas como criados na Argentina. A cólera se espalhava pelos acampamentos como fogo. Soldados aliados também morriam às centenas de doenças, mais do que em batalha. E no Brasil havia outro drama silencioso. Para montar o exército necessário para aquela guerra longa e cara, o governo imperial recrutava os mais pobres, os marginalizados, e especialmente os escravizados. Senhores de escravos enviavam seus cativos para lutar no lugar de seus filhos. E a esses escravizados era prometida a liberdade, se voltassem. Muitos não voltaram. Em 1869, as tropas brasileiras entraram em Assunção. A capital paraguaia havia sido abandonada. As ruas estavam vazias. O palácio do governo, saqueado. Mas Francisco Solano Lopes não se rendeu. Com um punhado de soldados, velhos, doentes, crianças, ele continuou recuando para o interior do país. Travar uma guerra de guerrilha desesperada. Seus próprios generais começaram a desertar. Oficiais foram executados por sua ordem, acusados de traição. A paranoia tomou conta do ditador que um dia acreditou ser o Napoleão da América do Sul. Em 1º de março de 1870, no córrego de Aquidabã, perto de Cerro Corá, os últimos soldados paraguaios foram encurralados pelas tropas brasileiras. Francisco Solano Lopes lutou até o fim. Ferido por uma lança, depois por disparos de soldados imperiais, teria pronunciado suas últimas palavras: "Morro pelo meu país." Ele morreu. E com ele, morreu o Estado paraguaio como havia existido. A guerra havia acabado. Mas para o Paraguai, o pior ainda estava por vir. Uma derrota, o Paraguai perdeu cerca de 40% do território que reivindicava. O Brasil incorporou áreas que hoje correspondem ao Mato Grosso do Sul, partes do Paraná e Santa Catarina. A Argentina ficou com Formosa e Misiones. E as tropas não foram embora logo. O Brasil ocupou o Paraguai militarmente até 1876. A Argentina até 1879. Por quase uma década, o país derrotado viveu sob botas estrangeiras. E ainda havia a dívida. Os vencedores impuseram ao Paraguai uma indenização de guerra impagável, uma dívida que só seria perdoada décadas depois. O Uruguai a cancelou em 1885. A Argentina em 1942. O Brasil apenas em 1943.
O que restou do Paraguai após 1870 era uma paisagem de desolação. Não havia agricultura. Não havia pecuária. O país precisava importar arroz e feijão da Argentina para não morrer de fome. E havia outro problema, talvez ainda mais profundo. A proporção entre homens e mulheres havia sido radicalmente distorcida. Havia, em algumas regiões, um homem para cada 10 mulheres. Para repovoar o país, os homens que restaram foram encorajados, e em alguns casos, forçados, a ter filhos com múltiplas mulheres. Dizem os historiadores que até padres supostamente celibatários foram pressionados a contribuir com o repovoamento. O tecido social do Paraguai foi refeito do zero, e as marcas dessa destruição demográfica, segundo pesquisadores, ainda influenciam a cultura do país até hoje. Historiadores ainda debatem as causas profundas dessa guerra. Alguns apontam para as disputas territoriais e o expansionismo de Solano Lopes. Outros, para os interesses britânicos em abrir o Paraguai ao livre comércio. Outros ainda, para a lógica implacável da geopolítica sul-americana. A verdade é que provavelmente todos têm razão, e nenhum tem razão completa. O que é incontestável é o resultado.